Graça e paz a todos nós que somos filhos amados do nosso Pai. Hoje, neste domingo 9 de novembro, o Evangelho está lá no livro de João, no capítulo 2, dos versículos 13 até o 22. Ouçamos a Santa Palavra. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. Disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados e amadas, vamos meditar um pouco no Evangelho de hoje. O que nós podemos ver? Que hoje a igreja está celebrando o aniversário, dedicando sempre a uma catedral, uma basílica. E a dedicação de uma igreja é sempre uma festa. Não é verdade? Portanto, unge-se o altar com óleo e as paredes da igreja também. A igreja de pedra é uma representação da igreja. A igreja de pedra é uma representação da igreja comunidade, templo de Deus. De fato, na carta de Paulo, ou melhor, na carta de Pedro, está escrito, ou melhor, quais outras pedras vivas vocês também se tornam os materiais deste edifício espiritual, um sacerdócio santo para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo? Os fiéis em Cristo são pedras vivas deste templo espiritual, um sacerdócio santo para oferecer sacrifícios do agrado de Deus. A igreja é o templo vivo de Deus que somos nós. Jesus estava chegando para celebrar a Páscoa em Jerusalém e nesta Páscoa, ou melhor, ele seria imolado em sacrifício na cruz. Ele entrou no templo e viu um bocado de coisa errada. O templo de Deus, o único templo erguido em Israel, foi construído para ser um sinal da presença de Deus no meio do seu povo e para ser um local de encontro do povo fiel com o seu Deus. E no templo o povo, em sinal de gratidão e adoração, oferecia sacrifícios e louvores. Aquele povo tinha uma história com Deus, tinha sido libertado por ele do cativeiro do Egito. Celebrado a aliança com o Senhor, caminhando por 40 anos no deserto sob sua proteção e tomando posse da terra que ele prometera aos pais. E o templo era o testemunho de tudo isso. E a Páscoa era a grande festa para lembrar aquele gesto maravilhoso que Deus tinha realizado em favor daquele povo. Então, tirá-lo da escravidão e construí-lo um povo livre naquela terra. Foi isso que Jesus fez. E o que Jesus viu no templo? Jesus viu no templo o comércio vivo, não é? Um templo onde as pessoas estavam comercializando,
manipulando. E a sede do Sinédrio que o condenou era lá. Lá mandavam os saduceus, beneficiados pela dominação romana, nós sabemos disso, em seus negócios e em sua liderança. Jesus viu um templo que perdeu a razão para a qual ela existia. Então, ser um lugar de encontro da comunidade de Israel com Deus vivo dos seus pais, o Deus da história. Então, como Jesus reagiu? Ele logo expulsou, ele disse que na casa do meu pai nada poderia ser feito, negócios, etc, etc. Vamos meditar um pouco e permanecer em fé. Receba o meu abraço e até o próximo, com o poder de Deus.